Eu coloquei essa imagem aí da reportagem do Brasil de Fato, que é uma das fontes que eu utilizo aqui para passar as informações para vocês, porque eu acho que ela é simbólica em relação ao que está acontecendo, né? Da reunião entre os chanceleres de Rússia e China, né? Então, eu tenho algumas coisinhas, gente, que eu quero colocar para vocês, para que a gente consiga compreender como é que anda a guerra? Porque parece que a guerra acabou, né? A gente não vê mais as notícias com a intensidade que a gente via, a mídia de massa deu uma embarrigada, porque afinal de contas os interesses estadunidenses parecem que não estão sendo atendidos da maneira que o Joe Biden e a OTAN esperavam, enfim. Como é que anda o conflito? Bom, no dia 28, que foi a segunda-feira, né? Já com 34 dias de guerra, aconteceu a quinta rodada de negociações, tá? Que aconteceu lá em Istambul, né? Entre Ucrânia e Rússia, né? Então, essa rodada, aconteceu, melhor dizendo, no dia 29 de março. No dia 28, na segunda, foi anunciado. E no dia 29 de março, então, se encontraram lá os representantes diplomáticos de Rússia e Ucrânia para mais uma rodada de negociação, agora a quinta rodada de negociação. E nesta rodada parece que nós tivemos avanços mais significativos. Por quê? Porque a Ucrânia, então, teria aceitado a condição russa de neutralidade, a condição russa de não manutenção de armamentos nucleares e a condição de não entrada para a OTAN. Então, bons pontos foram ali alinhavados. Em troca, a Rússia anunciou que iria reduzir o seu efetivo militar e as operações militares nos arredores de Kiev e de Chermigov, né? Desculpe se eu não estou pronunciando certamente. Entretanto, nem tudo são flores, porque se estabeleceria então um corredor humanitário para ajudar a tirar as pessoas da região, por exemplo, de Mariupol, né? Mas a coisa não avançou mais porque ainda existem alguns pontos que não foram alinhavados. Por exemplo, a Ucrânia está propondo que existam estados garantidores, né? Já que a Ucrânia vai se manter neutra, não vai entrar para a OTAN e não vai ter armas nucleares, a Ucrânia está propondo que algo parecido com aquilo que existe na OTAN, ou seja, que estados garantidores se comprometam em ajudar a Ucrânia em um novo eventual conflito com a Rússia. Essa reivindicação ucraniana, evidentemente, não é bem recebida pelos russos, porque é exatamente a mesma coisa que entrar para a OTAN. Além disso, também temos um imbróglio envolvendo regiões da Ucrânia, como o Donbass, das repúblicas do Donetsk e de Lugansk, e também a Crimeia, né? As repúblicas que são regiões conflituosas, que a Rússia recentemente reconheceu como estados independentes e estão em guerra desde 2014, e a Crimeia, que já foi ocupada pela Rússia. Na Crimeia, o que eles estão prometendo por enquanto é um depois a gente vê. Então a ideia é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte na Crimeia, deixa como tá, e a gente se compromete que pelos próximos 15 anos nós vamos negociar isso aqui sem ações militares. Então, na Crimeia a proposta é um depois a gente vê. Então eu acho que o problema não tá na Crimeia. O problema tá nessa garantia que a Ucrânia está buscando com os chamados estados garantidores e na região do Donbass, tá? Na região do Donbass que a Ucrânia também não está abrindo mão a princípio. Então, houve um avanço ao longo dessa semana, porém não é algo definitivo. A guerra não acabou. Nós tivemos uma diminuição nas operações militares russas para a viabilização de um corredor humanitário em virtude do que foi negociado na quinta rodada de negociações lá no dia 29 de março em Istambul. Tá? Então vejam, a Ucrânia está dizendo que não abre mão do Donbass. E isso é algo que inviabiliza o armistício. Enquanto isso,
lá na Alemanha, o que está acontecendo? A Alemanha emitiu uma espécie de alerta emergencial para a questão do gás, que envolve a formação de uma força-tarefa para resolver problemas de instabilidade no fornecimento. Isso aconteceu dentro do contexto do Putin ter anunciado que só vende gás agora em rublos. Em rublos, tá? Bom, os países reagiram a isso, dizendo que seria uma quebra de contrato, que o Putin não poderia fazer isso. A Alemanha também reagiu. Houve, a princípio, um telefonema, tá, entre o chanceler alemão e o Putin, onde o que saiu na notícia é que o Putin haveria dito que continuaria vendendo em rublos para a Alemanha. Tá? Isso aconteceu, pelo menos o que foi noticiado, no dia 30 do mês que se encerrou. A questão é que tem uma jogada aí do Putin com o banco Gazprombank, tá? Que é onde a Alemanha deveria depositar em euros para pagar pelo gás russo. E o Gazprombank, então, seria, vamos dizer assim, a ponte para transformar estes euros em rublos, porque pagaria a Rússia do Putin em rublos. Essa jogada foi uma jogada importante do Putin. Por quê? Porque isso reabilitou o preço do rublo. Gente, o rublo que teve uma forte desvalorização no fim do conflito, nessa semana voltou ao patamar pré-guerra, mostrando que as ações de fortalecimento bilateral da Rússia com a China, com a Índia, com a Arábia Saudita e até mesmo com a Venezuela, as ações de proteção do câmbio internas na Rússia, como por exemplo o sistema próprio de compensação financeira, o sistema de compensação financeira em parceria com a China, a venda de gás apenas em rublos, tudo isso, além da própria questão das negociações na Ucrânia, onde a OTAN não tem condições de intervir mais diretamente. O que o mercado está entendendo? Que quem está levando a melhor nessa história toda é a Rússia. A reabilitação do rublo é a prova do que eu estou falando. E por isso que os Estados Unidos ficam numa situação muito difícil, muito difícil. Porque vejam, gente, para vocês terem uma ideia do que é a dependência da Europa e por que o rublo não cai tanto, a dependência da Europa em relação à Rússia, são enviados para a Rússia, ou melhor, são enviados para a Europa da Rússia 155 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Agora, nessa ação emergencial que os Estados Unidos está ajudando a encabeçar para resolver o problema do gás na Europa, os Estados Unidos conseguiu enviar para a Europa 15 bilhões de metros cúbicos de gás, ou seja, 10% da demanda anual europeia. Veja, a demanda europeia não pode ser suprida pelos Estados Unidos. Não pode ser suprida. 45% do gás europeu vem da Rússia. Então, vejam, a Europa já está passando por um processo inflacionário, sobretudo em derivados de petróleo, por causa da guerra. O custo da guerra está sendo a inflação na Europa. Além do que os Estados Unidos não têm condições de suprir essa demanda. Por isso que quando o Putin anunciou que só vende gás em rublo, os europeus ficaram malucos. A Alemanha, principal interessada, foi a primeira a pular. Mas vejam, qual é a jogada que tem com o rublo? Porque vejam, 45% do gás da Europa vem da Rússia, 45% do carvão da Europa vem da Rússia, 25% do petróleo da Europa vem da Rússia. Então o que acontece? Vocês querem comprar essas coisas? Tudo bem, vocês podem pagar em euro, mas tem que depositar lá no Gazprombank, que é onde a gente conseguiu achar uma brecha no SWIFT. E aí, a gente consegue transformar isso em rublo, valorizando, revalorizando o rublo. Então foi uma jogada que mostra que o Putin está mais adiantado no sentido de defender a sua moeda, ao contrário do que muitos apocalípticos aí falaram no início do conflito. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí do Brasil de Fato mostra o encontro dos chanceleres, né, que aconteceu no dia 30 em Tunxi, na China. E foi muito
importante o que eles disseram. Eles falaram numa nova ordem mundial multipolar. A gente sabe que para existir uma ordem multipolar, a gente tem que ter múltiplos polos liderando a conjuntura global, política e econômica, o que não está em pauta. A gente tem um mundo bipolar com chance da China assumir protagonismo. Então, quando a China está falando em mundo multipolar, ela está falando num mundo bipolar capitaneado pela China. Mas isso já vem para dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar a construir um mundo que a potência hegemônica não seja os Estados Unidos. É isso que está implícito nessa fala de ordem multipolar. Tá? Além, é claro, também de falar no reforço das relações bipolares entre China e Rússia, na criação desse sistema alternativo. Então, o Yang Yi, né, que é o chanceler chinês, defendeu a construção de um mecanismo de segurança europeu equilibrado em contraposição à OTAN. Então também vem mais uma alfinetada em relação à OTAN, dizendo, olha, a OTAN não é um instrumento de defesa da Europa equilibrado. Por quê? Porque é subserviente aos Estados Unidos. E vejam, gente, essa reconfiguração do mundo já está acontecendo. A gente está vendo a Alemanha, por exemplo, reinvestindo em aparato militar. Enquanto a Alemanha não fizer isso, ela é dependente dos Estados Unidos como um protetorado militar. A mesma coisa deve acontecer em relação à soberania monetária na Europa. A Europa vai entrar num momento de transformação, porque ou ela entra num momento de transformação, ou ela se assume como uma colônia estadunidense. O problema é que agora isso está pesando no bolso do europeu, que vai gerar uma situação social que pressiona os políticos europeus, a burguesia europeia, que não é autodeterminada, é subserviente a estadunidense. Então, quando o chanceler chinês fala, olha, vocês têm que ter um sistema de segurança equilibrado, ele está querendo dizer o quê? Vocês têm que ter um sistema de segurança que não seja subordinado aos Estados Unidos. Isso também está em construção. São as dores do parto de uma nova ordem mundial. Enquanto isso está acontecendo, nessa semana também, o legislativo lá dos Estados Unidos aprovou a chamada lei do American Competition, né? Que seria um projeto que prevê um investimento estatal de até 52 bilhões de dólares, tá? Eu acho lindo o liberalismo dos Estados Unidos, né? O capitalismo estadunidense. Então, é os 52 bi do Estado para neutralizar a influência chinesa. Sabe o que é isso, gente? É o Estado dos Estados Unidos ajudando os seus capitalistas a enfrentar a China no setor de semicondutores, um setor cada vez mais chave para a economia global. A pandemia mostrou isso, mostrou que não é possível que um setor vital, como é atualmente o de semicondutores, a gente tem aqui o Brasil querendo liquidar a Ceitec, né, que é uma joia que a gente tem aqui para lapidar, né, Paulo Guedes querendo liquidar, enfim, a nossa fábrica de semicondutores, provavelmente, se eu não me engano, a única da América Latina. Mas enfim, semicondutores estão na centralidade da disputa mundial do capitalismo. E os Estados Unidos acabam de aprovar uma lei que, para enfrentar, ou seja, para produzir uma concorrência desleal em relação à China, que vem dominando esse setor, está aprovando aí até 52 bilhões de investimento estatal para que os capitalistas americanos possam competir com os capitalistas chineses. Com o Estado chinês, né, que é o que capitania também esse desenvolvimento. Então esse projeto, lógico, provocou reação em Pequim. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores lá, o Wang Wenbin, disse: a China vem reiterando em diferentes ocasiões sua oposição a projetos de lei dos Estados Unidos relacionados à China que ignoram os fatos, exageram sobre a chamada ameaça da China e defendem a competição estratégica contra o país. A forma como os Estados Unidos escolhem para desenvolver, ou melhor, a forma como os Estados Unidos escolhem para se desenvolver é assunto interno
deles. Mas, sendo a maior economia do mundo, o país deveria manter a estabilidade das cadeias industriais de suprimentos globais, incluindo a da indústria de semicondutores, em vez de transformar a China em um problema e vê-la como um inimigo imaginário. O que ele está dizendo? O que o porta-voz lá da chancelaria está dizendo? Olha, vamos deixar as coisas como estão? Vamos parar de criar tumulto no mundo, criar guerra, desestabilizar as cadeias, produzir conflitos? É o que a China está dizendo aqui. É lógico que isso é importante para a China, porque se tudo continuar como está, a China vai ser o país mais rico do mundo logo logo e vai continuar dominando o setor de semicondutores. O que a China está dizendo, olha, não se metam no mercado. Vocês não gostam de livre mercado? Então façam isso. Não se metam. Claro que tem uma desculpinha aqui. Vamos manter a estabilidade. Não se metam. Todo mundo se mete. A China, aliás, só tem esse desempenho todo porque o Estado defende a sua indústria, fomenta a sua indústria. Tem um projeto para que a sua indústria ganhe o mundo, e isso vem acontecendo. E aí 1 bilhão e 600 milhões de chineses fazem toda a diferença em termos de mercado interno. Por isso que a China é imparável. Os Estados Unidos está vendo isso. Os Estados Unidos sabe que para você ser o top 1 do mundo, você tem que ter a economia top 1 do mundo, e é impossível, tendo 1/3 da população da China, competir com a China. Então, os Estados Unidos está ligando toda a máquina possível que ele tem para defender a sua economia, sobretudo num setor estratégico como esse. E o conflito na Ucrânia não pode ser lido independente desses fatos, porque é isso que está acontecendo lá. Porque vejam, o resultado da reunião de Istambul lá, né, foi que se criou, né, um corredor humanitário para tirar as pessoas da região de Mariupol, tá? E isso só foi possível com um cessar-fogo. Então vejam, vencer a situação na Ucrânia também é fundamental para os Estados Unidos, porque a guerra indiretamente também é contra a China. Tá? A China tem demonstrado isso. A Rússia, por sua vez, cumpriu a parte dela no acordo, tirou cerca de 20% das tropas da região de Kiev, promoveu o cessar-fogo e possibilitou a saída humanitária que está sendo organizada, inclusive com a ajuda da Cruz Vermelha. Então, assim, gente, a guerra não acabou, tá? A guerra ainda não acabou. Foi dado um passo importante, mas enquanto a situação no Donbass não ficar definida, a guerra não vai ser definida também. E por enquanto, quem parece que está ganhando essa guerra é a Rússia. Não estou dizendo nos aspectos exclusivamente militares, estou dizendo no conjunto da situação. O rublo estabilizado no valor pré-guerra, Europa pressionada com a função do gás, sanções contra a Rússia surtindo um efeito limitado em função das parcerias da Rússia com a China, com a Índia, com o sistema próprio de compensações, com o uso do sistema de compensações junto da China. Está cada vez mais difícil para que o Zelensky continue resistindo e está cada vez menos provável uma intervenção mais direta da OTAN. A não ser que os Estados Unidos parta por tudo ou nada, se ele acreditar que realmente só tem a perder deixando as coisas como estão. Porque seria uma derrota política bastante feia para o Joe Biden depois de ter começado tudo isso, e no final a gente vê o Vladimir Putin levando 100% das coisas que ele gostaria de ter levado lá no início, antes de todo esse conflito.